somos perfeitos, mas somos os únicos. Eu sei que isto parece presunção, vanglória de um cristão, mas nós somos os únicos que adora em espírito e em verdade, que traz o coração cristocêntrico e não se mescla com outra entidade. Reconhecemos as nossas falhas, mas trazemos a dignidade de humilharmos a um só Deus e clamamos por piedade. É a Ele que adoramos, perante a Ele nós choramos. Se o amor nos enlouquece, somente a Ele é a nossa prece. Somos o cerne da igreja, somos cristãos genuínos, suspiramos pela volta de Jesus, um povo que acima de tudo prioriza a sua luz. Sei que existe os que são tão falhos, o joio no meio do trigo. Mesmo assim, Ele é tão bom e não os nega abrigo. Não somos perfeitos, mas somos os únicos que confia só na Bíblia. Ela é a base da nossa fé. E Cristo, o nosso único mediador. Somente Ele é o nosso Senhor. Não blasfemamos contra o Espírito, negando tudo o que Ele faz. Disto nós não somos capazes. Não fazemos de nossas obras o intuito da salvação, nem prostramos perante as imagens em louvor e adoração. Nós não odiamos Maria, ela foi uma santa mulher. Temos por ela todo respeito, mas não dedicamos a ela a nossa fé, nem inventamos outros santos, tirando-os do rio ou do mar. Nós temos o Deus de Israel, a quem mais precisamos amar. Ele invade as nossas entranhas, nos deixa alucinados. Ele vive e vive em nós. Ele é o nosso Deus amado. Somente nele há salvação. Ele é o dono do nosso perdão. Retirou-nos da imundície, deu-nos um novo coração. Nós não somos perfeitos, mas somos os únicos. Isto não é presunção. Somos a Igreja de Jesus. Buscamos apenas a sua luz. Isso não nos torna melhores, nem tampouco maiores. Não somos melhores do que os outros. Queremos sim, através da nossa fé, tornar-se o melhor para os outros. Louvado seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Nesta manhã de oração, sempre eu tiro para fazer uma reflexão. Aí veio como introdução deste vídeo este poema. Subsequente, um texto sagrado tão conhecido, que está no livro de Romanos, no capítulo 12. Testifica-se o seguinte, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A grande realidade é que esse poema, a proposta dele, acima de tudo, é o de reconhecer a Igreja de Cristo. Mexe e vira, existe alguém, sempre tem alguém querendo trazer suas inovações. Isso não é de hoje. Paulo ou os apóstolos na igreja primitiva já tinham suas lutas contra, na época, o gnosticismo.
Mas voltando aqui para o que veio ao meu coração, o que tem, de certa forma, incomodado. Um termo novo, sempre inventam novos termos, a brasilidade da igreja. Daria até um bom título para colocar nesse vídeo. Seria a brasilidade de gospel. Novamente eu quero lembrar-me da polêmica dessa uma canção que esta semana deu o que falar, cujo nome é Auê, a Fé Venceu. E mais uma vez, por que isso? Porque eu não acompanhei muito, isso também não é o centro da questão aqui. Mas é porque ele, além de chamar as pessoas que criticaram de pessoas burras, ainda por cima ele citou esse termo sobre a brasilidade, que a igreja teria que se abrasileirar. Talvez ele não tenha conhecido a história de Jair Pires. Numa outra oportunidade eu falei da comunidade da graça com Ademar Campos. O que eu entendo é que a igreja tem vida própria, mas nós muitas vezes alguns de nós deixamos que o sincretismo venha adentrar os nossos portais. A igreja ela é uma só, embora tenhamos pensamentos diferentes. Mas o princípio básico dela é preservar a deidade de Jesus Cristo, a deidade do Espírito Santo, é preservar, acima de tudo, os conceitos que estão nas Sagradas Escrituras. O homem, de certa forma, sempre tentou deturpar as questões. Desde a época que o socialismo parece que não tem nada a ver, mas uma coisa puxa a outra. Estou me lembrando agora de um homem chamado Antônio Gramsci. Nos inícios, por volta, eu não se lembra agora, porque é tanta coisa que a gente lê. Parece que foi no século passado, por volta do século XX, no início do século, 1920, por aí, não me lembro. Eu sei que Antônio Gramsci, preso por Mussolini, um filósofo, começou a mudar a ordem das coisas quando criou o socialismo cultural. Com isso, tentando de todas as formas dirimir conceitos que são basilares, os princípios que sempre regeram no Ocidente. A filosofia grega, assim bem como a cultura judaico-cristã e o direito romano. E ele, com suas ideias, e por causa da famigerada ideia do marxismo, da luta de classe, ele começou a tentar deturpar no campo das ideias. O que eu entendi, a grande realidade é que, então, nas escolas, enfim, para a escola, me lembro de outros líderes, de outros mentores, filósofos que deturparam. Marcuse, Adorno, Durkheim, a escola de Frankfurt com seus ideais que deturparam. E nessa história, entre tantos outros, entra Simone de Beauvoir e vai por aí afora. Mas o propósito, acima de tudo, é um só. É o de deturpar o conceito, e isso entrou porta dentro das igrejas. Mas eu sempre falo sobre o círculo vicioso. Quem não se lembra do iluminismo, do racionalismo, nos séculos 17 por aí, século 18, em que tentaram expulsar Deus, e homens começaram com suas teses que tentaram jogar Deus para o lado de fora. A grande realidade é que a igreja de Jesus sempre venceu. Mas por que fale o que teria também o iluminismo a ver com isso? É que do iluminismo veio o relativismo. Quantos teólogos abraçaram a ideia do iluminismo, começaram a desconsiderar textos tais como está no livro de Gênesis e Êxodo, estão passando e transformaram em uma mitologia. Há aqueles que são mais radicais, chegaram a dizer que o próprio Jesus Cristo morreu, mas não ressuscitou, ou não orquestrou os milagres que foram orquestrados. Seja no século XVII ou no século XX, com
Horkheimer, como Adorno ou com o próprio Anton Gramsci, com suas ideias que formaram o socialismo cultural. Isso tudo vai mesclando de uma forma profunda, deturpando de todas as maneiras. E a igreja tenta acompanhar, ou muitos delas tentam, que seguem a igreja, adentram a igreja, não mudam de vida. Eu não estou aqui questionando apenas como tema esse pregador, eu não sei quem é, não quero fazer juízo de valor a respeito dele, mas apenas sobre a questão em si. A grande realidade é que quando nós, enquanto igreja, priorizamos o que aqui está escrito, a igreja muda sim a cultura. Devemos respeitar a cultura desde que a cultura não deturpe os princípios do que aqui está, porque esses princípios são inalienáveis. Desde que Paulo foi decapitado, desde que Pedro morreu, desde que os apóstolos morreram, os pais da igreja. Aí então vieram homens que tentaram deturpar já no século IV, e a igreja deixou de ser uma igreja espiritual, trazendo aqui para a simplicidade das minhas palavras. E quando Constantino legalizou, oficializou algo assim parecido, e a igreja passou a fazer parte do império. E começou a adentrar e aderir à cultura, mudaram conceitos, normas, a tradição começou a ser sublevada e isso aqui começou a ser preterido. O meu medo é esse, é que a cultura, seja ela tupiniquim, ou seja ela qual for, venha de certa forma deturpar, dirimir os princípios irrevogáveis, inalienáveis das Sagradas Escrituras. Respeito à cultura, respeito ao carnaval, não diria que respeito, mas é um costume, embora não concorde. O que eu não concordo é que a igreja tenha que pular e sambar. E se a igreja tiver de participar do carnaval, deve participar como luz, levando palavras que falam de arrependimento para que as pessoas deixem de lado o hedonismo, de lado a carnalidade. Envolver sem ser envolvido. Nós devemos sim participar das culturas, desde que a cultura não adentre as nossas paredes. Quando eu falo isso, eu falo no aspecto filosófico. É imprescindível que a essência, o que me leva a uma canção tão bonita, eu descobri que o pastor que inventou, ela foi muito conhecida por W. Michael Smith, que fala sobre a essência. Ela foi traduzida e veio com a versão, aí sim, abrasileirada, esse ponto até que eu acho bonito, o nosso querido David Keeler, a essência da adoração. E eu quero terminar esse pensamento com isso, com a música de David Keeler. Novamente eu não vou aprofundar porque a minha voz é desequilibrada, ainda bem que eu deixo para cantar no final. Mas vale a pena, já que querem abrasileirar, que querem criar normas e formas, as pessoas se lembrarem desta canção, tanto de W. Michael Smith, como com ela traduzida por David Keeler. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus.